Caim já falava como quem conhecia o peso de uma multidão. Essa é uma das estranhezas mais silenciosas de Gênesis. O texto não se demora nela. Quase passa adiante com a sobriedade de quem conhece o poder de uma frase curta. Abel está morto. O chão recebeu sangue. O irmão que restou não discute sua culpa com linguagem de inocente mal compreendido. Ele calcula distância, calcula rumor, calcula vingança. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que me encontrar me matará. A palavra escapa de sua boca com a naturalidade de quem não se julga sozinho num campo vazio. O leitor, porém, costuma parar. Quem o encontraria? Adão, Eva, talvez os próprios filhos que ainda viriam. Respondem alguns. E a resposta não é impossível. O próprio livro dirá mais tarde que Adão gerou filhos e filhas. A família não caberia em 4 nomes. O texto sagrado nunca afirmou que a casa humana terminou em um casal e 2 rapazes. Ainda assim, há algo digno de nota na rapidez com que a narrativa se move. Ela não fecha todas as portas. Ela não apresenta um recenseamento. Ela concentra a luz num ponto e permite que as bordas permaneçam em sombra. Esse modo de narrar não é defeito, é método. A escritura frequentemente escolhe um centro sem esgotar a paisagem. Ela nomeia a linha pela qual quer conduzir nossa atenção. Não porque o restante não exista, mas porque o coração humano já se perde com facilidade, mesmo quando lhe é dado um caminho estreito. Gênesis, logo nos primeiros capítulos, mostra essa disciplina. Quando fala de Adão, não fala como um cronista ansioso por satisfazer toda a curiosidade futura. Fala como quem quer marcar um lugar, um encargo, um vínculo. Por isso, antes de discutir quem povoava os arredores, é preciso notar o que o próprio texto coloca em primeiro plano. O homicídio não caiu sobre um mundo em branco. Caiu sobre uma terra que podia receber sangue e fazer-lo clamar. Esse detalhe importa. A terra, em Gênesis, nunca é mera superfície. Ela escuta, ela responde, ela produz, ela resiste, ela se abre para receber a semente e também se abre para receber aquilo que não deveria tocar o solo. Quando o sangue de Abel cai, a criação não permanece neutra. O chão torna-se testemunha. Antes de qualquer cidade, antes de qualquer genealogia longa, o texto já nos ensinou que o mundo de Adão não é mecânico, é moralmente carregado. Há relação entre o gesto humano e o tecido do lugar em que ele acontece. Por isso, o medo de Caim não precisa ser reduzido a um problema de aritmética, como se a história dependesse apenas de calcular quantas pessoas já haviam nascido. O medo de Caim tem a espessura de alguém que percebe ter ferido a ordem de um mundo que continuará girando sem lhe oferecer abrigo. O assassino entende algo antes de muitos inocentes. Depois que o mal é praticado, o espaço ao redor deixa de ser simples espaço. Cada trilha pode devolver um nome, um rosto, uma represália. Cada encontro pode transformar-se em tribunal. Ainda assim, o Senhor não o entrega imediatamente à mão humana. Põe nele um sinal, não para absolver a violência, mas para limitar sua multiplicação. O mesmo Deus que expõe a culpa também restringe a espiral. Há juízo
e há freio. Há palavra dura e há preservação estranha. Caim sairá, mas sairá vivo. Repare na direção. Ele sai da presença do Senhor e habita na terra de Nod, ao oriente do Éden. O movimento para leste já começou antes, quando o casal foi lançado para fora do jardim e querubins guardaram o caminho da árvore da vida. Agora, a marcha continua. O homicida avança mais uma faixa nesse exílio em camadas. O leste torna-se mais do que geografia. Torna-se sinal de afastamento, expansão, deslocamento da presença central para as periferias da autonomia. E, no entanto, a narrativa não retrata esse leste como deserto absoluto. Há vida suficiente para que Caim tome mulher. Há futuro suficiente para que ele gere um filho. Há matéria social suficiente para que ele edifique uma cidade e a chame pelo nome do menino, Enoque. O assassino que temia ser encontrado torna-se construtor de muros. A mão que matou começa a assentar pedras. Esse contraste é uma ferida aberta no texto. Não nos é permitido simplificar a condição humana. A violência e a cultura surgem lado a lado. O fugitivo também planeja. O culpado também organiza. O homem capaz de erguer uma cidade não consegue erguer de volta o irmão caído. Aqui convém andar devagar. Há leitores que sustentam que tudo isso se explica plenamente dentro da própria descendência de Adão e Eva, multiplicada ao longo do tempo, ainda que narrada de modo abreviado. Essa leitura permanece possível. Outros percebem nas lacunas um sinal de que Gênesis está focado num homem e numa linhagem, sem pretender descrever toda a extensão da humanidade em seus primeiros movimentos. Essa segunda leitura aparece em diferentes tradições de interpretação. O texto, por sua concisão, permite que a pergunta permaneça viva, e talvez a permanência da pergunta seja parte de sua força, porque a Bíblia, quando quer apenas informar, sabe ser clara. Quando escolhe não explicar tudo, às vezes está nos ensinando a notar outra coisa. Neste caso, talvez esteja nos afastando da curiosidade sobre periferias para nos obrigar a olhar o centro. O ser humano não entra na história bíblica como proprietário sereno de um mundo simples. Entra como criatura convocada à responsabilidade em uma terra já cheia de peso, consequência e limite. Caim entendeu isso tarde demais. Seu corpo ainda respirava. Sua paz, não. Ele partiu levando consigo um sinal na pele e um som nos ouvidos. Não o som da multidão, ainda não. O som do sangue no chão, 2 começos. Uma responsabilidade. Há uma diferença entre contar tudo e dizer o que importa. O primeiro capítulo de Gênesis abre a criação em vastidão. A luz surge. As águas recebem limites. A terra brota. Os luminares governam sinais e estações. Os seres vivos enchem mar e ar. E então chega a palavra sobre a humanidade. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Logo em seguida, a frase se desdobra em pluralidade concreta. Macho e fêmea os criou. A bênção acompanha esse gesto. Frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitá-la, governar sobre os viventes. O horizonte aqui é amplo. O texto contempla humanidade em conjunto, vocação em escala de mundo,
dignidade concedida por Deus antes de qualquer cidade, antes de qualquer queda narrada em detalhe, antes de qualquer família ser acompanhada de perto. O segundo capítulo, porém, caminha de outra forma. O ritmo diminui. A câmera, se me permite essa linguagem, desce do céu aberto para o pó do chão. Já não estamos ouvindo um coro cósmico. Estamos vendo dedos moldarem terra úmida e o sopro de Deus transformar barro em ser vivente. Depois, um jardim é plantado. Depois, um homem é colocado nele. Depois, os animais são trazidos para receber nomes. Depois, uma mulher é formada do lado do homem. O quadro deixa de ser panorâmico e torna-se íntimo. Muitos leitores compreendem essa relação como uma ampliação do que já foi dito. Gênesis 2 não seria um segundo relato concorrente, mas um foco mais estreito dentro da criação já apresentada em Gênesis 1. Essa leitura tem força, porque a Escritura frequentemente anuncia primeiro o todo e depois volta para concentrar-se numa parte decisiva. Outros leitores observam, além desse movimento de foco, uma diferença de ênfase que merece atenção. A humanidade em seu conjunto aparece primeiro. Adão, depois, aparece como homem situado, com encargo definido e relação cultivada em um espaço santo. Não se trata, nessa leitura, de negar Gênesis 1, e sim de ouvir a possibilidade de que Gênesis 2 esteja interessado menos em responder a curiosidades cronológicas e mais em mostrar a forma específica da responsabilidade humana diante de Deus. Essa possibilidade altera o peso da história. Se Adão é lido apenas como o primeiro organismo humano, em termos biológicos, grande parte da atenção se desloca para perguntas de sequência. Quem veio antes? Quem veio depois? Quantos eram? Em que momento exato? Algumas dessas perguntas são legítimas. Nenhuma delas é pequena para quem leva a Escritura a sério. Mas o próprio texto parece pressionar noutra direção. Ele mostra um homem recebendo fôlego, um jardim recebendo guardião, uma palavra recebendo resposta, um limite recebendo prova. Adão surge, então, como cabeça de vocação, como homem colocado diante de Deus, de maneira representativa, como aquele em quem a humanidade é vista sob a forma de dever consciente. Isso não diminui sua realidade. Aprofunda-a. Pense no modo como o texto o apresenta. Adão não aparece correndo num campo sem nome. Ele é formado do Adamá, o solo, e sua identidade já traz uma ligação com a terra. Seu corpo recorda a origem humilde. Seu fôlego recorda dependência. Seu primeiro ambiente é um jardim plantado pelo Senhor. Não é Adão quem funda o Éden. Não é Adão quem faz brotar as árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Ele recebe um mundo previamente ordenado para receber sua obediência. Mesmo a tarefa de dar nome aos animais, que parece tão soberana, acontece dentro de um arranjo dado. Ele nomeia o que não criou. Há aqui uma lição que não se esgota no primeiro homem. O ser humano entra na história bíblica como alguém que desperta no meio da obra de outro. A vida não começa em nossas mãos. O sentido também não. Recebemos um chão, um corpo, uma linguagem, um limite, uma presença. Só depois começamos a agir. A modernidade gosta de imaginar autonomia primária, como se a consciência fosse fundadora de si mesma. Gênesis conta o contrário, com uma serenidade que quase fere. Primeiro o dom, depois a resposta.
Primeiro o lugar, depois a escolha. Primeiro a palavra de Deus, depois a voz humana. Eve também entra assim. Ela não é apêndice tardio nem figura ornamental. O texto a introduz como resposta divina a uma insuficiência nomeada pelo próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. A mulher aparece não como suplente de menor valor, mas como contraparte adequada, uma correspondência viva, alguém diante de quem o homem finalmente fala com assombro e reconhecimento. Se a criação de humanidade em Gênesis 1 já havia afirmado juntos o macho e a fêmea, Gênesis 2 mostra que essa humanidade só se torna plenamente legível na relação. Nenhum dos dois nasce autoexplicativo. Essa é uma passagem longa, eu sei, mas vale sustentá-la por mais alguns passos. Porque quando o texto bíblico escolhe estreitar a lente, ele não o faz para produzir um efeito literário elegante. Faz isso para dizer onde a história humana se torna moralmente nítida. Antes que pensemos em impérios, já existe um jardim. Antes que pensemos em multidões, já existe uma fronteira. Antes que pensemos na marcha inteira da civilização, já existe um homem ouvindo e uma mulher ao seu lado. O que está em jogo não é apenas origem material, é incumbência, é proximidade, é a perigosa honra de viver perto do mandamento. Por isso, talvez a pergunta decisiva não seja: Adão foi simplesmente o primeiro? A própria tradição judaica e cristã, em muitos de seus ramos, concentrou-se mais em outro ponto. Adão foi o homem posto diante de Deus de um modo exemplar. Foi o homem em quem a vocação humana ganhou rosto. Se havia ao redor um mundo mais amplo já preparado em suas formas gerais, ou se o texto apenas escolheu começar pelo centro sem negar o restante, a ênfase permanece. Deus não entrega ao homem um caos sem voz para que ele invente o bem. Deus o coloca num lugar onde a bondade já foi dita e espera que ela seja guardada. Adão abre os olhos num mundo falado por Deus. É desse fato, e não de uma cronologia completamente explicada, que a narrativa retira sua gravidade. Antes do nome das coisas, sem forma evásia, hebraico, tou, va, bohu. Poucas expressões bíblicas carregam tanta densidade em tão poucas sílabas. O leitor moderno costuma ouvi-las como simples descrição de vazio primitivo, como se Gênesis estivesse apenas dizendo que nada estava ainda organizado. Essa leitura é possível, e durante séculos sustentou com razão a ideia de que o relato aponta para uma criação em processo de ordenação. Mas a própria Bíblia usa palavras semelhantes em outros lugares para falar não apenas do incompleto, e sim do desolado, do desarranjado, do que perdeu forma ou nunca alcançou estabilidade. Por isso, alguns intérpretes, com cautela, enxergam em Gênesis 1:2 não só matéria à espera de contorno, mas um cenário de desordem que já carrega gravidade. É bom manter a cautela. O texto não explica uma catástrofe anterior, não conta uma guerra cósmica antes da primeira linha, não oferece uma cronologia escondida para satisfazer nossa fome de mecanismos. Ele diz apenas isto: a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E esse apenas já é mais do que suficiente para nos obrigar
a desacelerar. Porque o primeiro gesto divino narrado não é fabricar a matéria, e sim falar ordem dentro de um cenário sem distinção. Haja luz, depois separação, depois nomeação, depois limites. A luz é separada das trevas, as águas de cima das águas de baixo, o mar da terra seca, o dia da noite, cada espécie segundo sua ordem. O relato da criação, lido de perto, não insiste em mecanismos físicos, insiste em arquitetura moral e simbólica. Deus não improvisa, Deus estabelece. O mundo torna-se habitável porque recebe forma, fronteira, ritmo. Essa ênfase importa muito para a pergunta sobre Adão. Se Gênesis 1 já apresenta a ação divina como ordenação de um campo indócil, então o ser humano não entra num universo neutro. Entra num universo já disciplinado por separações santas. Há coisas que pertencem juntas e coisas que não devem ser confundidas. Há águas que precisam ficar contidas. Há luz que não pode ser misturada de novo com a treva, como se não houvesse distinção. Há dias e tempos. Há uma bondade declarada por Deus antes de qualquer avaliação humana. O homem aparece depois de tudo isso. Ele não inventa o sentido das divisões, recebe-o. Talvez por isso o jardim seja tão importante no capítulo seguinte. O Éden não parece ser a totalidade do mundo. Ele é plantado, é localizado. Rios saem dele e se dividem. Há geografia, há fronteira, há um centro em meio a uma terra maior. Quando lemos assim, percebemos que o relato bíblico não depende de uma paisagem homogênea. O mundo pode ser vasto, e o foco ainda recai sobre um lugar preciso onde Deus encontra o homem de modo particular. Alguns leitores veem em Tohu Vabohu o eco de um reinício. Outros veem apenas o estágio inicial de uma criação ainda não estruturada. Entre essas leituras, convém não falar com arrogância. O texto bíblico resiste ao exibicionismo interpretativo. Ele nos permite perceber que a primeira obra narrada é a passagem da confusão à ordem. E isso já basta para sustentar uma verdade decisiva. A história humana começa, em Gênesis, dentro de um mundo que precisa ser guardado contra o retorno do caos. Veja como os profetas depois trabalharão com essa memória. Jeremias, ao contemplar a terra em juízo, usa linguagem que recorda desolação e desordem. Isaías também fala de vazio e devastação com palavras parentes. Não é preciso forçar equivalências absolutas para notar o padrão. Quando o juízo de Deus desmonta, o mundo parece voltar ao não arranjado. Quando Deus salva, Ele ordena, separa, firma, nomeia, planta. A criação não é apenas começo, é modelo da maneira de Deus agir. Por isso, quando alguém pergunta se Adão foi colocado em um mundo já moldado, a resposta mais segura é sim, ao menos no sentido que o texto afirma com clareza. Ele foi colocado numa criação organizada, falada, abençoada, distinguida por limites. Se alguém dá um passo além e pergunta se esse mundo poderia carregar sinais de uma história anterior não narrada em detalhe, a Bíblia canônica não oferece uma afirmação explícita. Ela deixa apenas ecos, ambiências, brechas que alguns consideram significativas. O importante é não transformar eco em decreto.
Fique atento a isso, porque a tentação aqui é grande. Quando sentimos que existe uma camada por trás da camada, corremos para preencher lá com excesso de confiança. O texto sagrado não se apressa conosco. Ele aceita que parte do cenário permaneça sob névoa, e talvez essa névoa tenha função pedagógica. Se víssemos demais, talvez nos perderíamos de novo na paisagem e esqueceríamos o chamado central. Gênesis não foi dado para alimentar fascínio com zonas obscuras. Foi dado para nos ensinar como Deus fala sobre o mundo quando quer formar um povo que ouça. O Espírito paira sobre as águas antes de o homem dizer sua primeira palavra. Essa imagem, por si só, já desloca o orgulho humano. Adão não aparece como explorador primário do mistério. Aparece tarde. Quando ele chega, o mistério já está sobre ele. E o primeiro nome dado à criação não é minha, é Boa. O jardim no centro. O mundo é vasto, mas a história bíblica faz questão de nos conduzir a um recinto. O Senhor Deus planta um jardim no Éden, para o lado do Oriente, e ali coloca o homem que havia formado. A frase parece simples até que a escutemos de verdade. O homem não acorda no centro porque lhe pertença por direito. Ele é colocado. Sua primeira segurança é uma dádiva. Sua primeira autoridade é delegada. Sua primeira morada é recebida. Em torno dele, árvores belas aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saindo daquele lugar, um rio que se divide em 4 braços, como se daquele ponto santo algo estivesse destinado a irrigar a terra mais ampla. Nada disso soa como improviso. O Éden, no relato, tem algo de santuário. Não se trata apenas de fertilidade, trata-se de proximidade ordenada. Deus anda ali. Deus fala ali. E o homem é posto ali com uma tarefa que quase sempre traduzimos depressa demais: cultivar e guardar. As palavras hebraicas usadas nessa comissão aparecem em outros contextos bíblicos, ligados ao serviço e à guarda, inclusive no universo sacerdotal. É arriscado reduzir o ponto a uma fórmula rígida, mas muitos leitores notam, com razão, que Adão não está apenas recebendo trabalho agrícola. Ele recebe a incumbência de servir num espaço santo e proteger. Proteger de quê? A pergunta pesa porque o próprio jardim já contém um limite e pouco depois conhecerá uma intrusão. A presença da árvore proibida mostra que a santidade não se mantém por automatismo. A ordem dada por Deus precisa ser honrada. O homem deve viver da abundância concedida sem atravessar a fronteira que Deus reservou a si. Esse é o coração da responsabilidade. Não se trata de escassez. O jardim é amplo em fruto. A restrição cai sobre uma árvore e justamente por isso se torna reveladora. A obediência humana não será provada pela capacidade de sobreviver no deserto, mas pela capacidade de recusar posse absoluta no meio da fartura. É aqui que a leitura de Adão como homem escolhido para um encargo ganha sua nitidez mais forte. Se o texto quisesse apenas informar que a humanidade apareceu, bastaria muito menos, mas ele se demora na colocação do homem, na palavra dirigida a ele, no trabalho de nomear, na solidão que precisa ser sanada, na formação da mulher, no limite estabelecido. Tudo é relacional, tudo é vocacional, tudo aponta para um ser humano chamado
a sustentar uma forma de vida diante de Deus em benefício de um mundo maior do que o próprio jardim. Os rios reforçam essa impressão. O texto poderia simplesmente dizer que havia água suficiente. Em vez disso, descreve um rio que sai do Éden e dali se reparte. O centro não é fechado em si, ele transborda. Há ouro em regiões nomeadas, há bdélio, há ônix, há terras além do jardim. A narrativa sugere conexão entre o recinto santo e o restante do mundo. Adão não é dono de um refúgio privado. Ele é guardião de um lugar cuja ordem tem relação com a terra ampla. E então vem a mulher. O homem havia nomeado os animais. A linguagem lhe obedecera até certo ponto, mas nenhum ser posto diante dele correspondeu ao seu ser de modo suficiente. Quando a mulher é trazida, o homem enfim fala como quem reconhece parentesco e surpresa. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. A relação humana nasce não do controle, mas do reconhecimento. Antes do conflito, existe essa claridade quase jubilosa. Antes da queda, existe a possibilidade da comunhão, sem defesa. A nudez sem vergonha não é ingenuidade infantil. É paz de criaturas que ainda não aprenderam a usar o outro como ameaça ou instrumento. Esse quadro precisa ser visto com paciência, porque, sem ele, a queda será sempre mal compreendida. O pecado em Gênesis 3 não acontece num ambiente hostil, como se o homem tivesse sido empurrado a uma transgressão por necessidade. A transgressão nasce no interior da dádiva. Isso lhe dá um peso singular. Adão e Eva não pecam tentando fabricar pão onde não há trigo. Pecam em meio a um jardim irrigado, sob uma palavra clara, diante de um Deus que já lhes dera companhia, alimento e lugar. A serpente não os seduz pela promessa de sobrevivência. Seduz pela promessa de autonomia interpretativa. Vocês mesmos decidirão o que fazer com o bem, com o mal, com o limite, com Deus. Pare um instante aqui. Não avance cedo demais para a fruta na mão. Se o mundo de Adão já era organizado, e se o jardim era um centro de restauração e presença, então a história não está apenas descrevendo o erro de um casal isolado. Está descrevendo a falha de uma guarda. O homem que deveria guardar um espaço santo ouvirá outra voz dentro dele. A mulher que deveria receber a palavra como vida ouvirá a mesma palavra revirada em desconfiança. O mal entra como torção da escuta antes de se tornar gesto da mão. Por isso o Éden não é mero cenário bonito. É o lugar onde a humanidade aprende que existir diante de Deus é mais do que respirar. É guardar uma fronteira recebida. É cultivar sem usurpar. É viver de tudo o que foi dado, sem transformar a própria consciência em tribunal supremo do real. Se Adão foi posto ali como representante, compreendemos melhor porque sua queda tem alcance tão vasto. E se o jardim é visto como centro de uma terra maior, compreendemos também porque o fracasso naquele lugar não ficaria contido entre duas árvores. Quando o centro se rompe, as margens sentem. Ainda não caiu a noite sobre o Éden, mas a pergunta já se aproxima rastejando. A voz, o limite. A voz, o limite. A serpente não invade o jardim rugindo, ela chega pela linguagem. É assim que a desordem aprende a vestir-se de plausibilidade. Foi assim que Deus disse: não começa com negação frontal, começa com deslocamento sutil. Toma a palavra recebida,
estica-a, altera seu contorno, lança sobre ela uma sombra de suspeita. A mulher responde. Ela sabe da árvore, sabe da proibição, sabe que há morte ligada ao gesto. Ainda há memória da voz divina. Ainda há clareza suficiente para nomear o limite. Mas a conversa já aceitou um dano. O mandamento, que deveria permanecer como moldura segura da liberdade, agora é tratado como objeto de avaliação por uma criatura diante de outra criatura. A queda amadurece assim. Primeiro, na escuta torta. A serpente promete olhos abertos, promete discernimento, agarrado sem confiança, promete uma forma de elevação em que a criatura deixa de receber o bem e o mal como realidade nomeada por Deus, para passar a manipulá-los como matéria da própria independência. O fruto é visto de outro modo, bom para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. 3 movimentos, todos próximos demais da linguagem do dom, para que o engano seja facilmente percebido. O mal não se apresenta sempre como fealdade. Às vezes, ele apenas pede que olhemos para a dádiva sem o doador. A mão estendeu-se. O mundo encolheu. Nada no jardim fez barulho de ruína naquele instante. Nenhuma montanha caiu. Nenhum rio secou. Não houve clarão rasgando o céu. Houve mastigação. Houve oferta. Houve aceitação. O homem, que recebera a palavra primeiro e deveria ter guardado o espaço, comeu com ela. O fracasso da guarda tornou-se comum aos dois, e então vieram olhos abertos de um modo diferente do prometido. Não majestade, exposição, não sabedoria serena, pressa de cobertura, folhas de figueira costuradas com mãos ainda trêmulas. O corpo, que antes podia permanecer sem defesa, agora precisava esconder-se do olhar do outro, porque o olhar já começava a converter proximidade em ameaça. Esse é um dos momentos mais severos e delicados de toda a Escritura. O conhecimento adquirido não é conhecimento falso. De fato, eles passam a saber algo, mas sabem pela via da ferida. Sabem o bem e o mal como quem perdeu a inocência da confiança e entrou num mundo interior dividido. Sabem pela vergonha, não pela glória. Sabem porque já participaram da torção. O mal prometer expansão entregou ruptura. Depois vem um dos sons mais dolorosos da Bíblia. O Senhor Deus passeando no jardim pela viração do dia. Não é a aproximação de um estranho, é a aproximação daquele cuja presença antes fazia o lugar ser lugar. O homem e a mulher se escondem entre as árvores que lhes haviam sido dadas para a alegria. A criação ainda oferece abrigo, mas agora é abrigo contra Deus. Eis uma das marcas mais fundas da queda. A dádiva passa a ser usada para escapar do doador. Onde estás? Essa pergunta nunca foi geográfica. O Senhor não perdeu o homem de vista. Ele puxa o homem para fora de sua fuga verbal. Ouvi a tua voz no jardim e me escondi. A resposta não confessa logo a rebelião, confessa a exposição, porque estava nu. O corpo que antes não acusava ninguém, agora se torna álibi. Daí em diante a conversa desce em degraus de evasão. A mulher que me deste, a serpente me enganou. Cada frase desloca peso. Cada frase mostra que a desordem já penetrou relações que antes eram diretas. O juízo vem, e o juízo é preciso. A serpente é rebaixada.
A mulher conhecerá dor multiplicada em sua história de maternidade e tensão em seus vínculos. O homem trabalhará um solo que agora lhe devolverá espinhos. Repare, a terra não se torna má em essência, ela se torna resistente ao homem caído. O vínculo continua, mas já não é suave. Aquilo que deveria ser cultivo torna-se suor. Aquilo que deveria ser guarda torna-se desgaste. Aquilo que deveria ser vida desemboca na lembrança do pó. Tu és pó, e ao pó tornarás. Ainda assim, o texto não entrega apenas ruína. No meio da sentença à serpente, surge uma promessa difícil, breve, luminosa. A descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente, embora seja ferida no processo. Gerações de leitores judeus e cristãos perceberam aqui um primeiro brilho de esperança. O mal não fechará a história sobre si mesmo. O dano é real, a expulsão é real, a morte entra realmente no campo humano, mas a última palavra ainda não foi pronunciada. Antes de enviar o casal para fora, o Senhor lhes faz túnicas de peles e os veste. Não minimize isso. Eles haviam costurado folhas. Deus lhes dá vestes mais duráveis. O juízo não cancela o cuidado. A expulsão não é abandono absoluto. É disciplina dentro de uma história ainda acompanhada. Então vêm os querubins e a espada inflamada, guardando o caminho da árvore da vida. Guardando. O verbo retorna com ironia amarga. O homem havia sido posto para guardar o jardim. Agora guardiões celestes guardam dele o acesso ao que ele não pode tomar em estado de queda. Aquilo que a humanidade falhou em preservar é confiado a vigias que não cochilam. E assim Adão sai do Éden não apenas como o primeiro pecador do relato, mas como homem que descobriu o que acontece quando a consciência atravessa um limite sem reverência. Se sua história é lida como a do representante escolhido, o sentido se torna ainda mais agudo. A humanidade, em seu rosto, mostrou cedo demais que receber um mundo ordenado não é o mesmo que permanecer fiel dentro dele. Do lado de fora, o chão continua, o céu continua, o casamento continua, o trabalho continua, mas nada continua intacto. A porta fechou-se atrás deles, a memória, não. A cidade do exilado, Abel desaparece cedo da narrativa, mas não da terra. Seu sangue continua falando quando Caim começa a construir. Essa é uma das linhas mais inquietantes de Gênesis 4. A violência não interrompe o desenvolvimento humano, caminha com ele. O irmão que matou torna-se pai. O fugitivo funda, o errante levanta muralhas. E o texto não nos permite separar essas coisas como se a cultura viesse de mãos limpas e a brutalidade de um beco distante. Na genealogia de Caim surgem cidade, pecuária, nômade, música, metalurgia, Jabal, Jubal, Tubal-Caim, tendas, rebanhos, harpas, flautas, bronze e ferro. O mundo avança tecnicamente enquanto afunda moralmente. Talvez seja por isso que a pergunta sobre a esposa de Caim e sobre a cidade que ele ergue nunca cessa de voltar. O próprio texto posterior informa que Adão gerou filhos e filhas. Dentro dessa informação, muitos sustentam que a esposa de Caim veio da família ampliada. E isso resolve a questão do ponto de vista narrativo básico. Ainda assim, o efeito literário permanece surpreendente. Caim sai carregando um sinal, e pouco depois,
já o encontramos inserido numa realidade social complexa, o bastante para casamento, nascimento e urbanização. Gênesis, mais uma vez, não se preocupa em preencher cada intervalo. Ele nos mostra o que quer que vejamos. O pecado de um homem não destrói sua capacidade de produzir mundo. Apenas corrompe o tipo de mundo que ele produz. Fique comigo nesta imagem por um instante. Uma cidade nasce das mãos de um homem que já sabe o que significa ser procurado. Que tipo de pedra ele coloca primeiro? Que memória governa sua arquitetura? Ele a chama pelo nome do filho, Enoque, como quem tenta converter fragilidade em permanência. O assassino, que não pôde preservar um irmão, busca preservar o próprio nome por meio da cidade. Há ternura paterna nisso, sem dúvida. Há também algo doente. A obra humana torna-se escudo contra a instabilidade espiritual. Se o chão está amaldiçoado debaixo de seus pés, Caim parece responder com tijolos. A descendência dele torna o contraste mais forte. Jabal inaugura caminhos de pastoreio e habitação móvel. Jubal faz soar instrumentos. Tubal-Caim trabalha metais. Numa só linhagem, vemos nascer formas de sustento, arte e técnica. E logo depois ouvimos Lameque cantar sua canção dura para as esposas. Matei um homem porque me feriu, um jovem porque me pisou. Se Caim seria vingado 7 vezes, Lameque o seria 77. A cultura cresceu, o coração endureceu. A linguagem poética, que poderia ser usada para louvor, aqui serve à autopropaganda da violência. O homem celebra o excesso de sua retaliação como se fosse grandeza. Essa justaposição deveria nos impedir de qualquer leitura ingênua do progresso. Gênesis jamais sugere que avanço material cure desordem espiritual. Uma cidade pode ser bela e inquieta ao mesmo tempo. Uma casa pode ter música em um cômodo e ameaça no outro. Ferramentas podem abrir a terra e também abrir carne. O problema do mundo não se resolve porque aprendemos a organizar matéria. O problema do mundo acompanha o organizador. Quando voltamos ao tema de Adão, isso se torna ainda mais agudo. Se ele foi colocado em um centro sagrado para cultivar e guardar, Caim representa um desdobramento fora desse centro. O homem expandindo capacidade sem reconciliação. Ele leva consigo a imagem de Deus, portanto continua criativo. Leva consigo também a ferida da queda, portanto torce tudo o que toca na direção da autoproteção, da rivalidade e da ostentação de força. O mal não anula inteiramente os dons. Mistura-se a eles. O capítulo, no entanto, não termina com Caim. Depois de Abel morto e da linhagem marcada por violência crescente, Adão torna a conhecer sua mulher. Nasce Sete, e Eva fala como quem reconhece substituição concedida por Deus. Da descendência de Sete, o texto dirá algo simples e poderoso. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Perceba o contraste. De um lado, cidades, instrumentos e metal. De outro, invocação. Não se trata de opor adoração e cultura como se fossem inimigas. Por natureza, trata-se de mostrar que, sem invocação, a cultura fica entregue a si mesma. E quando fica entregue a si mesma, cedo ou tarde, canta como Lameque. Talvez seja por isso que certas leituras do Gênesis enxergam nesses capítulos não uma história de origem simplificada,
mas um recorte moral de um mundo mais amplo. O texto escolhe linhas, não para negar todo o resto, e sim para revelar onde a bênção e a corrupção se tornam discerníveis. Caim constrói, Sete invoca. O mundo humano já se ramifica. A pergunta deixa de ser apenas quem veio primeiro e passa a ser: que tipo de presença estamos levando para dentro da terra? Porque a cidade em si não é condenada aqui como conceito. O que a narrativa expõe é a cidade nascida do exílio, sem arrependimento. Mais adiante, a Bíblia conhecerá cidades visitadas por juízo e cidades visitadas por glória. Jerusalém mesma será chamada para ser alegria de toda a terra e, ao mesmo tempo, denunciada por sua infidelidade. O problema nunca foi a pedra. O problema sempre foi o coração que a empilha. E Caim, ao que tudo indica, empilhou pedras como quem tenta levantar uma parede entre si e a voz que ainda vinha do chão. A parede subiu, a voz também. Quando as fronteiras cedem, chegamos a Gênesis 6 e o texto fica, outra vez, mais denso do que extenso. Os filhos de Deus veem que as filhas dos homens eram formosas. Tomam para si mulheres de todas as que escolhem. Depois ouvimos sobre os nefilins, os valentes, os homens de renome. Em poucas linhas, a narrativa introduz uma mistura perturbadora de desejo, transgressão de fronteiras e violência amplificada. Quem são esses filhos de Deus? A pergunta atravessa séculos. Alguns entendem a expressão como seres angelicais. Outros a leem como referência à linhagem de Sete, misturando-se com a linhagem ímpia. Há ainda leituras que apontam para governantes humanos arrogando prerrogativas indevidas. O texto canônico não resolve a controvérsia com uma nota explicativa, mas ele deixa o incômodo em pé. Esse incômodo foi desenvolvido de modo expressivo em tradições antigas, especialmente no livro de Enoque, preservado com grande importância na tradição etíope, e também em Jubileus, outro texto venerado nesse mesmo universo. Em muitas correntes judaicas e cristãs, esses livros não ocupam o mesmo lugar canônico de Gênesis, e é preciso dizer isso com clareza. Ainda assim, são testemunhos antigos de como certos leitores perceberam que Gênesis 6 parecia abrir uma porta para algo mais profundo do que um simples casamento mal orientado. Em Enoque, os vigilantes descem, tomam mulheres, geram gigantes e ensinam aos humanos artes e conhecimentos que produzem corrupção. Encantamentos, armas, ornamentos sedutores, manipulação de metais. A terra se enche de violência e o céu ouve o clamor. Não precisamos transformar cada detalhe dessa tradição em obrigação interpretativa para notar por que ela exerceu tanto fascínio. Ela enxerga o mundo pré-diluviano como um lugar onde a desordem não era apenas moral no sentido doméstico, mas também cósmica. Fronteiras entre céu e terra, entre autoridade recebida e poder usurpado, entre conhecimento dado e conhecimento arrancado, teriam sido atravessadas de modo destrutivo. Mesmo quem não adota Enoque como chave principal, pode reconhecer que ele amplia uma intuição já presente em Gênesis. Quando limites criacionais são violados, a violência se espalha muito além do ato inicial. Essa ideia conversa profundamente com a história de Adão. No Éden, a fronteira estava numa árvore e numa palavra. Em Gênesis 6, a fronteira parece alargar-se para o tecido do mundo.
O que não deveria misturar-se se mistura. O que deveria permanecer sob governo de Deus é tomado por mãos ansiosas. O conhecimento, em vez de servir à sabedoria, torna-se ferramenta de exaltação, sedução e morte. A Bíblia não é contra conhecimento. O próprio Deus manda o homem nomear, cultivar, desenvolver. O problema aparece quando o saber se separa da reverência e passa a ser desfrutado como soberania, sem prestação de contas. Jubileus, por sua vez, oferece uma visão da história marcada por ordenação, calendários, divisões de tempos, sequência em blocos. É uma maneira de ler o passado como desdobramento rigoroso, quase litúrgico. Quando colocamos isso ao lado de Gênesis, percebemos um contraste fecundo. A humanidade experimenta caos moral, mas Deus não perdeu o compasso do tempo. A rebelião espalha desordem. O Senhor continua contando os dias. Essa tensão também ajuda a pensar Adão como figura de responsabilidade. O homem pode falhar dentro do tempo. Deus não perde o governo sobre o tempo em que o homem falha. Há algo especialmente triste na tradição dos vigilantes. Eles veem, desejam, tomam, ensinam, deformam. Os verbos ecoam o padrão da queda humana. A mulher em Gênesis 3 vê a árvore, deseja, toma. Em Gênesis 6, os filhos de Deus veem as filhas dos homens, tomam para si. O pecado, seja humano, angelical ou régio conforme a leitura adotada, repete a mesma música. O dom recebido não basta. A criatura quer atravessar o limite e reordenar o mundo ao redor, conforme a fome do próprio peito. Essa repetição importa muito. Ela sugere que a história bíblica talvez não queira apenas contar incidentes isolados, mas expor um padrão: crescimento sem guarda, poder sem humildade, conhecimento sem temor, beleza convertida em posse. Quando esse conjunto amadurece, a terra geme, e ela geme de fato. Gênesis diz que a maldade do homem havia se multiplicado e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. A palavra violência cai sobre o texto como um martelo. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Alguns leitores, ao recordar Enoque, ouvirão nisso uma dimensão ainda mais vasta de corrupção. Outros permanecerão apenas na superfície textual de Gênesis. Em ambos os casos, a conclusão é a mesma. O mundo saiu do eixo. Se Adão havia sido colocado para guardar um centro, agora vemos a humanidade inteira falhando em cadeia. O problema nunca foi só de origem, foi de manutenção. O dom foi dado, a ordem foi oferecida, os limites foram estabelecidos, e repetidas vezes, aquilo que foi posto para servir à vida foi revirado em instrumento de autoexaltação. A Escritura não trata isso com curiosidade mórbida. Trata com luto. O próximo movimento será água. As águas do recomeço. Quando Deus decide julgar por meio do dilúvio, o texto não celebra poder. Ele lamenta corrupção. Há uma frase terrível em Gênesis 6. O Senhor se entristeceu em seu coração. Não devemos ler isso como fraqueza passional, mas como linguagem acomodada ao nosso entendimento, uma forma de nos fazer sentir o peso moral do momento. A violência humana não é tratada como fase inevitável da espécie. Ela provoca dor diante de Deus.
Por isso, o dilúvio não pode ser reduzido a espetáculo de reinicialização. É juízo, é resposta santa, é desmantelamento de um mundo que recusou guardar os limites da vida. Noé aparece nesse cenário como homem que achou graça aos olhos do Senhor. Também aqui, a narrativa não se interessa em lisonjear o herói. Diz que ele era justo e íntegro em suas gerações e que andava com Deus. Isso basta. Em meio à terra corrompida, ainda há um homem que caminha, não sem pecado em sentido absoluto, como a história posterior mostrará, mas distinto na direção de seu coração. A arca nasce dessa distinção. É impossível não perceber como o dilúvio ecoa a própria criação. As fontes do grande abismo se rompem, as janelas do céu se abrem, as águas sobem, a separação entre acima e abaixo parece desfeita. O que em Gênesis 1 havia sido contido por ordem divina, agora retorna como instrumento de juízo. É como se o mundo experimentasse uma espécie de desmontagem. A terra firme some, as criaturas perecem. O homem, formado do pó e sustentado por fôlego, vê o próprio ambiente dissolver-se ao redor. Por isso, algumas leituras falam de reset, de reinício, de recomeço do mundo humano. Há verdade parcial nessa linguagem. Desde que não se perca o tom da narrativa, o dilúvio não é botão frio apertado por um técnico distante. É tragédia judicial. Corpos desaparecem sob águas que não distinguem palácio de tenda. Gritos cessam. O barulho das construções humanas some. O mundo volta a um cenário em que só a arca, fechada por Deus, flutua entre céu e abismo. E dentro da arca, não está apenas uma família salvando a própria pele. Está um sinal de preservação da ordem criada. Pares de animais, provisão, madeira obedientemente preparada, instruções recebidas e cumpridas. Noé não cria a saída, ele a recebe em detalhe. Mais uma vez, o padrão reaparece. Deus fala. O homem fiel responde. A vida é preservada dentro dessa aliança entre palavra e obediência. Se Adão foi colocado num jardim para guardar, Noé é colocado numa arca para esperar. Um falhou diante do limite em meio à abundância. O outro persevera dentro da restrição em meio à ameaça. Ainda assim, a comparação não é simples. Noé não apaga Adão. Ele sobrevive às águas, mas não cura o coração humano. O texto terá o cuidado de mostrar isso. Quando as águas baixam e a arca repousa, surge terra de novo. O vento de Deus passa sobre o mundo, como antes o Espírito pairava sobre as águas. Há ramos, a seca, a saída. Noé edifica um altar. Este gesto é decisivo. O primeiro grande ato depois da preservação não é cálculo urbano, nem inventário, nem discurso de superioridade moral. É culto. O homem salvo responde com oferta. E Deus estabelece aliança, marcando-a com o arco nas nuvens. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda a carne. O juízo foi real, mas a promessa agora paira sobre ele. Guarde essa imagem. Um arco no céu, depois do mundo afogado. Não é o esquecimento do horror, é a limitação dele pela palavra de Deus. A criação continua vulnerável ao pecado humano, mas não ficará entregue a ciclos infinitos de aniquilação total. O Senhor firma o chão sob a história para que ela prossiga. Sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. O tempo
que parecia dissolvido nas águas, recebe nova estabilidade. Mas o texto não permite fantasia de pureza restaurada. Logo adiante, Noé planta vinha, embriaga-se, fica exposto em sua tenda. Seus filhos reagem de maneiras distintas à vergonha do pai. Mesmo depois do dilúvio, o homem preservado continua homem. A água removeu uma geração, não removeu a inclinação profunda que já havia sido diagnosticada. O mundo pode recomeçar externamente, mas o coração ainda precisa de algo que a madeira da arca não fornece. Essa constatação é crucial para o nosso tema. Se Gênesis fosse apenas um livro de origens materiais, o dilúvio poderia funcionar como simples reinício de população, mas como o livro está interessado em responsabilidade, aliança e corrupção recorrente, o dilúvio expõe outra verdade. O problema humano não será vencido por rearranjo de cenário. O cenário importa. O juízo importa. O freio importa. Ainda assim, o mal volta a brotar. A terra sai da água. O coração sai consigo. Então, talvez a pergunta: Adão foi o começo ou um novo começo? Precise ser levada a um nível mais fundo. Em Gênesis, a questão decisiva não é somente quantas vezes o mundo começou, é quantas vezes o homem recebeu um mundo ordenado e voltou a feri-lo. Jardim, terra ao leste, mundo antes do dilúvio, terra renovada depois do dilúvio. Em cada estágio, a dádiva reaparece. A responsabilidade também. O arco permanece. O homem, igualmente. O padrão que retorna. Depois das águas, o coração humano não se torna leve. Essa é uma das honestidades mais severas de Gênesis. A Escritura não nos oferece um pós-dilúvio sentimental, como se bastasse atravessar uma catástrofe para aprender definitivamente a humildade. Noé sai da arca, oferece sacrifício, recebe promessa, planta, e logo aparece a nudez, a exposição, o gesto equivocado de um filho, a cobertura respeitosa de outros dois, a palavra de bênção e a palavra de maldição, cruzando de novo o interior da família. A história recomeça, sim, mas recomeça carregando o velho enigma. Como um mundo guardado por Deus pode ser habitado por criaturas que voltam tão depressa a ferir umas às outras? A resposta de Gênesis não vem em tratado, vem em padrão. Adão recebe um limite e o cruza. Caim recebe advertência, o pecado jaz à porta e, mesmo assim, chama o irmão ao campo. Os descendentes de Caim desenvolvem arte e técnica, e Lameque transforma a linguagem em exibição de vingança. A geração do dilúvio multiplica a violência. Depois das águas, a família de Noé prova que a vergonha ainda circula de tenda em tenda. Então chega Babel, homens de uma só língua, um só projeto, um só orgulho. Façamos para nós um nome, dizem, enquanto moldam tijolo e betume, determinados a erguer uma torre cujo topo toque os céus. O problema de Babel não é a arquitetura ambiciosa em si, é centralização orgulhosa da humanidade contra o propósito de Deus. Em vez de encher a terra como bênção recebida, os homens tentam fixar-se por medo de dispersão e fabricar grandeza por meio do próprio nome. O que no Éden apareceu como desejo de determinar por si o bem e o mal,
Em Babel, aparece como desejo de assegurar por si a permanência e a fama. Muda o cenário. O coração repete a música, e talvez aqui esteja uma chave importante para o tema de um mundo anterior, mais amplo, em movimento, antes que Adão surja com nitidez. O Gênesis, lido em sua sequência, não parece fascinado por inventariar todos os começos possíveis. Ele parece empenhado em mostrar que a criatura humana entra repetidas vezes no meio de algo já dado, um jardim já plantado, uma terra já molhada pela promessa, uma planície já pronta para tijolos, e usa essa dádiva como material para a autonomia. Não é só uma história do primeiro passo, é uma história do passo que sempre volta. Deixe-me respirar essa ideia com você um pouco mais, porque ela merece espaço. Há gente que lê Gênesis como se a pergunta central fosse onde localizar o ponto zero absoluto da humanidade. A própria narrativa, porém, insiste em outra angústia. Ela nos pergunta o que acontece quando a consciência desperta dentro de um mundo que não fez, debaixo de um céu que já fala de Deus, cercada por dons, técnicas, memórias e possibilidades. O homem nunca começa do nada. Ele sempre começa no meio da criação, no meio da palavra divina, no meio de uma família, no meio de uma tradição de obediência ou rebelião, no meio de uma terra que já pode estar abençoada ou ferida antes de suas escolhas pessoais. Isso não o absolve, isso o define. É por isso que Adão continua tão próximo de nós. Mesmo que alguém permaneça convencido de que ele foi, em sentido absoluto, o primeiro homem sem qualquer humanidade paralela ou anterior, o texto ainda empurra para esta verdade. Adão representa a hora em que o ser humano se vê responsável diante de Deus. E se alguém entende que Gênesis 1 e 2 permitem enxergar a humanidade em termos mais amplos, e Adão como o homem escolhido para um centro sacerdotal de guarda, essa mesma verdade se intensifica. A responsabilidade emerge no meio de um mundo já em andamento. Nós herdamos mais do que inventamos. Herdamos linguagem, feridas, ofícios, hábitos, medos, tentações, cidades, canções, promessas. Herdamos também a possibilidade de invocar o nome do Senhor. Essa é a grande disputa da história bíblica, não entre matéria e espírito, nem entre mundo e fuga do mundo, mas entre receber a realidade como dom que pede obediência ou sequestrá-la como matéria-prima para um nome feito à mão. Babel termina com dispersão. A cidade que pretendia blindar a humanidade contra o mandato divino acaba provando que o mandato divino continua acima da argamassa humana. As línguas se confundem, os planos se quebram, o mundo se espalha e, no capítulo seguinte, Deus chama um homem específico: sai da tua terra. A Bíblia volta a estreitar a lente. Depois da massa, um nome. Depois da torre, uma voz. Depois da pretensão humana de subir, o chamado divino que faz alguém caminhar. Talvez seja assim que Gênesis queira ser lido desde o início, não como catálogo de todas as possibilidades, mas como linha escolhida para mostrar como Deus trabalha dentro de um mundo complexo, repetitivo, ferido e, mesmo assim, não abandonado. O padrão retorna, a promessa também, a porta que permanece aberta. Então, afinal, Adão foi o primeiro homem ou o homem
escolhido. A pergunta permanece porque Gênesis a trata com menos ansiedade do que nós. O texto não foi escrito para satisfazer toda a hipótese retrospectiva. Foi escrito para formar discernimento. Ele mostra a humanidade criada à imagem de Deus em termos amplos. Depois mostra Adão formado do pó, colocado num jardim, incumbido de guardar, confrontado por um limite, vencido pela própria escuta torcida, expulso para uma terra que continuaria existindo sem perder o vínculo com sua desobediência. Em seguida mostra Caim temendo encontros, cidade nascendo do exílio, gerações cultivando arte e metal sob a sombra da violência, fronteiras cedendo, águas julgando, promessa reaparecendo, Babel tentando tocar o céu com tijolos. A linha inteira comunica uma coisa com clareza notável. A Bíblia não nos entrega apenas a história de um começo. Entrega a história de uma responsabilidade. Talvez alguns leitores tenham razão ao dizer que Gênesis está simplesmente oferecendo um foco narrativo dentro da mesma humanidade, sem sugerir qualquer população paralela além da descendência de Adão. Talvez outros tenham razão em perceber que a diferença entre Gênesis 1 e 2, somada às lacunas em torno de Caim, do Éden como centro localizado e da antiga tradição etíope em torno de Enoque e Jubileus, convida a considerar Adão menos como ponto biológico isolado e mais como homem posto no centro de um drama já amplo. Entre essas possibilidades, eu prefiro a reverência à pressa. O texto canônico permite firmeza naquilo que enfatiza e modéstia naquilo que apenas sugere. O que ele enfatiza é suficiente para nos alcançar. Adão representa o instante em que a criatura humana deixa de ser pensada apenas como existência e passa a ser lida como guarda. Ele é o homem que acorda dentro de um mundo falado por Deus. O fruto já está na árvore, o rio já corre, a mulher já é dom diante dele, o limite já foi pronunciado, a possibilidade da fidelidade já está inteira diante de seus pés, e mesmo assim a mão escolhe atravessar. É por isso que sua história permanece atual mesmo para gente que nunca pisaria em Éden algum. Todos nós chegamos tarde a um mundo em movimento. Todos nós nascemos no meio de algo que não fizemos. Todos nós recebemos nomes, vínculos, heranças, técnicas, feridas e mandamentos antes de descobrir plenamente quem somos. A questão não é se começamos do zero. A questão é o que faremos com o que já estava aqui quando abrimos os olhos. Essa talvez seja a razão mais profunda de Gênesis parecer, às vezes, uma porta mais do que uma parede. Ele não tranca todas as perguntas do passado. Ele abre a pergunta do presente. Que mundo estamos recebendo? Um mundo belo, sem dúvida. Um mundo também ferido por escolhas anteriores, por violências antigas, por ambições repetidas, por saberes usados sem temor, e ainda assim, um mundo sobre o qual a voz de Deus não deixou de pairar. A história bíblica não é a do homem procurando um Deus ausente na poeira de eras esquecidas, é a de Deus, encontrando o homem no meio de uma terra carregada de memória e chamando-o, outra vez, à responsabilidade. Por isso, o relato de Adão não termina realmente na expulsão. Ele continua em cada jardim mal guardado, em cada cidade erguida para proteger um nome vazio, em cada conhecimento arrancado da reverência, em cada altar levantado depois do juízo, em cada torre que tenta subir sem chamado, e também em cada resposta humilde ao Deus que ainda fala.
O mesmo livro que nos mostra querubins fechando o caminho da árvore da vida, logo começará a mostrar Deus chamando Abraão, sustentando José no Egito, libertando Israel, habitando no meio do povo, prometendo restauração. A porta do Éden fecha-se. A história da promessa, não. Eis então a imagem final que vale guardar. Não a de um homem solitário num planeta vazio, nem a de um explorador de segredos escondidos, mas a de um homem colocado diante de Deus, colocado dentro de um mundo já carregado de bondade e limite, colocado numa história em que o caos pode sempre tentar voltar, mas em que a palavra divina insiste em ordenar, chamar, julgar e prometer. Se Adão foi início absoluto em sentido material, sua história continua sendo sobre responsabilidade. Se Adão foi, em alguma leitura, um começo focal dentro de um mundo mais vasto, sua história continua sendo sobre responsabilidade. Em ambos os casos, o ponto que importa permanece de pé, com uma simplicidade quase austera. O ser humano se torna realmente humano quando percebe que vive diante de uma voz que não inventou. E quando essa percepção chega, já estamos no meio do enredo. A porta permanece aberta não para a curiosidade sem fim, mas para a obediência que ainda pode começar.